Então, boa tarde, Gabriel, por enquanto só você, mas eu já vou iniciar, porque hoje eu seria um pouco mais breve, tá? Como eu falei, eu tô com a câmera aqui do celular, então você tá me ouvindo pelo meu celular, se tiver bom áudio, tu fala aí. Eu consigo aqui ver a minha tela, eu consigo ver se vocês falaram alguma coisa, tá vendo? Então eu consigo ver como é que tá a minha tela compartilhada. E eu vou aqui mostrar da aula passada, né? Na aula passada a gente concluiu essa parte de fluxograma, né? Eu pedi ainda na aula retrasada que vocês dessem uma olhadinha. E também essa parte de convenções de como se programar, né? Ou seja, a gente tem convenções quanto aos tipos de dados, podem ser em geral números reais ou inteiros. Normalmente as linguagens de programação para números reais utiliza o ponto, né, para separar o valor inteiro do valor fracionado. Temos também as cadeias de caracteres, são tipos de dados que normalmente são representados, são usados para representar símbolos, né, o texto. Muitas vezes a gente utiliza eles entre aspas duplas ou até mesmo entre aspas simples. A gente chama de strings isso aí. Tem os valores lógicos booleanos, né, que a gente chama de valores booleanos, e que tem dois estados, verdadeiro ou falso. A gente viu isso na aula passada. Aqui alguma convenção quanto ao nome das variáveis, né, sempre claro e inteligível. Tem quantidade de caractere limitada pela linguagem de programação, então normalmente você não bota o nome de uma variável que é uma frase, né, iniciado por um caractere alfabético, ou normalmente, né, isso é uma regra geral, por um caractere de underline. Normalmente também é aceitável números nas variáveis. Também não é aceito outros caracteres. Então, por exemplo, normalmente você não pode ter uma variável que tem um asterisco, que tem um símbolo de soma, porque vai dar conflito com ou com palavras-chave ou com símbolos, né, utilizados como operadores na linguagem. Também letras fora do alfabeto ocidental, no nosso caso. Algumas linguagens são case sensitive. Eu expliquei o que é isso, ou seja, uma variável que tem um nome, por exemplo, a altura com A maiúsculo e outra altura com A minúsculo, são diferentes, tá? Case sensitive. Se a linguagem for case sensitive, né? Aí a gente comentou sobre as operações de atribuição que vocês podem utilizar, depender da linguagem. Em geral, as linguagens mais modernas utilizam só o igual como atribuição. Atribuição de quê? Do valor que está à direita para o valor que está à esquerda. Demais operações matemáticas, né, aritméticas. Destaques aqui para a operação de divisão de inteiros, né, e divisão real. São operadores diferentes. A depender da linguagem pode mudar também. A concatenação, que é nada mais nada menos do que a operação de juntar valores, ou seja, 1 concatenado com 1 não é 11, é um é um texto, é um 11, você pode ler como 11, mas não é o número 11, tá? Para a linguagem de programação pode ser visto como dois caracteres, por exemplo, você pode salvar o endereço da sua casa, né? E o número é 11. Não é um número, ali faz parte da cadeia de caracteres do endereço da sua casa. Aí as operações relacionais, né? Aquelas operações que você faz em geral comparações, né? O resultado sempre é true ou false dessa operação. A igualdade, veja, para não confundir, esse operador aqui, né, relacional, com o operador de atribuição. Não confundir. Se uma linguagem utiliza o igual para a atribuição, ela vai usar provavelmente dois iguais para fazer comparação de valores, né? Se dois valores são iguais.
Algumas linguagens utilizam isso aqui como igualdade, mas o operador de atribuição passa a ser outro. O menor, o maior, o menor igual, o maior igual, diferente, né? Tem essas relações. Eu expliquei sobre na aula passada, uma pena que a aula passada a aula não gravou. Como eu estou aqui, em casa hoje, eu não testei novamente naquele software. Então aqui eu sei que fica com áudio bom, mas no outro quando eu estou no laboratório não fica tão legal. Então eu tentei com outro software, deu errado. Na próxima eu tento novamente com ele, mas gravando também na moda antiga, mesmo com áudio baixo, é melhor do que não ter a aula, né? Mas eu vou resolver esse problema do áudio ainda daqui pro fim do curso, né? Estamos na metade, mas é possível ouvir, né? A aula gravada. Então, o mais importante ainda é de participar. Aqui eu expliquei, né? Que, por exemplo, banana é diferente de banana sim, não é isso? Não são iguais, porque uma variável... Isso aqui eu não estou falando de nome de variável, né? Quando eu falo de case sensitive, aqui eu estou falando do próprio valor da variável. Não confunda. O nome de variável, que a gente se refere a case sensitive, ou seja, quando eu falei altura com A maiúsculo e altura com A minúsculo, são diferentes variáveis, ou seja, o sistema operacional ele vai alocar a variável a altura com A maiúsculo em uma posição de memória do computador e a altura com A minúsculo em outra posição de memória, tá? Porque eles são case sensitive. Porém, se a linguagem não for case sensitive, né? Ou seja, se ela considerar a mesma variável, aí não, aí tanto faz você escrever a altura com maiúsculo, minúsculo, que vai ser considerada a mesma variável e vai estar acoplada no mesmo espaço de memória. Aqui eu estou comparando valores, né? Os valores vão ser diferentes aqui. E aí eu expliquei, principalmente que iriam ser diferentes, porque cada caractere desse tem um código lá na tabela ESC e o B maiúsculo é diferente do B minúsculo, né? Então, cada caractere do seu teclado tem um código, né? Opa, deixa eu dando uma ventania aqui para não ficar também muito... Então, cada caractere tem um código. Deixar assim, a gente vai ficar melhor ainda o áudio. E aí vai ser diferente esses valores, beleza? Expliquei também essas expressões, né? Aqui está dando até uma revisada da aula que não ficou gravada, mas eu expliquei numa aula extra que eu fiz aí rapidamente como você deve estudar o assunto da aula que não ficou gravada. Eu mostrei que existe uma aula minha de suporte, né? Aquelas que são aulas sem ser ao vivo, que eu deixo lá no canal para vocês estudarem. Então, operações lógicas. Então eu mostrei como é que vocês devem estudar para repor aquela aula. Porque mesmo você vindo para essa aula, é importante que você assista aquelas aulas gravadas, tá, pessoal? Para reforçar, para deixar o conteúdo mais firme. Então, operações lógicas são operações efetuadas com valores booleanos, não é isso? Por exemplo, aquelas operações que seguem a regra da tabela verdade, né? Aqui, nesse exemplo, ele está dizendo not, isso é uma operação lógica. Note o que? Abre parênteses, fecha parênteses. Resolve primeiro o que está dentro de parênteses. O que é que ele está verificando? Se C é maior do que zero. Quanto é C? 1. 1 é maior do que zero? Sim. Sempre aqui vai ser uma resposta true ou false, né? Essa comparação aqui com um operador relacional sempre vai ser true ou false. Beleza? Então, 1 é maior do que 0, é verdadeiro. Então, ainda está dentro do parêntese, né? Maior, externo. 1, ou seja, verdadeiro, and. And aí. And o quê? Um parênteses abrindo, outro fechando. Um parênteses abrindo, outro fechando. B menos A. Quanto é B menos A? 4. Ok. Então, a operação de dentro aqui foi realizada. O resultado é 4. Fora vai ficar 4 maior do que 2. 4 é maior do que 2? True. Realizado também. Então, aqui vai ficar true and true. Veja que tem um parênteses aqui fora. Então, true and true, ou seja, verdade e verdade é o quê? Verdade. True and false é false. False and false, false. Né?
False and true, false. É assim? False, or, false, false. True or false, true. É assim? Ou true or true, true. É assim? E true or false, true também. Então, essa é a tabela verdade, que vocês já devem conhecer aí. Então, quando o resultado aqui dá o que dentro do parênteses? True. Só que no final ele diz o que? Not. Então, o resultado dessa operação toda aqui completa é false. No final vai ser um true ou um false. A precedência, né? A primeira operação a realizar é a troca de sinal. Por exemplo, se você tiver aqui menos 24, a primeira coisa que ele vai fazer, né, o computador vai fazer, é negativar o 24. Tá? Ele não vai dividir primeiro, não. Ele vai negativar o 24. Depois, é a multiplicação, divisão, cálculo do resto de uma divisão, divisão por inteiros, né? Isso tudo na ordem que eles aparecerem. Né? Então, mais e menos. Por exemplo, o que é que ele faz primeiro? A multiplicação ou a divisão? Depende. Se a multiplicação vir primeiro, ele faz primeiro a multiplicação. Né? Como aqui. Ó. Aqui o que ele vai dividir primeiro? 24 por 6 ou 6 por 2? Primeiro ele vai dividir 24 por 6, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. Né? Menos 127, div 7. E o resultado desse div aqui, dessa divisão inteira, é calculado com o resto da divisão e do resto da divisão por 5. Né? Então, até no Excel você pode tentar rodar isso aqui, mas eu rodei isso aqui em Python, né? Para mostrar a vocês. Só abrindo aqui a turma, né? Aproveitando. Estamos entrando na aula 5. Né? Essa aqui é da aula 14. É só uma amostra, né? Só tem 12 minutos. Vocês vão estudar essas aulas gravadas aqui. Não pode deixar de passar disso, pessoal. Aqui um material explicando como vocês devem usar o Google Colab. E aqui a tarefa mais recente, que é exatamente codificar em Python. Ou seja, a tarefa, galera, já está feita. Vocês não precisam fazer nada. Vocês só precisam saber usar esse Google Colab aqui. Deixa eu ver qual foi o Google Colab que eu usei. (14 de maio), deve ter sido esse aqui. Foi esse. Esse Google Colab aqui foi o que eu usei para verificar se era triângulo. Foi da aula passada. Eu vou até... Vou até botar aqui aula 14 de maio. Ou até mesmo assim, que aí fica registrada. Beleza? Então eu criei aqui alguns exemplos, não foi? Deixa eu ver se eu tenho... Esse aqui, Untitled 2, esse aqui. Não, esse aqui foi outra coisa. Esse aqui. Se você, por exemplo... Que calor aqui, pessoal. Acho que
O vento não está tão forte agora. Vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, não vou nem fazer esse contador, depois eu faço. X igual a 24 dividido por 6 dividido por 2. Né? E mandar imprimir X. É que eu estou fazendo na linguagem Python, tá, gente? Então, vocês não se preocupem com o uso dessa linguagem. Você pode replicar o que eu estou fazendo aqui. É meio que para ir aprendendo sem ser com a teoria, porque não daria tempo, mas na prática, né? Mas o interesse do curso mesmo é que vocês compreendam a lógica. Compreendendo a lógica, como escrever isso em Python, até o ChatGPT você pede e escreve. Óbvio que não é assim que você vai aprender Python, né? Mas vai te dar uma compreensão do que é a linguagem de programação. Então, por exemplo, aqui deu 24. Se eu fizer isso, ó, x igual a 24 dividido por 6, mas desta forma, vai dar outro resultado, né? Print x. Deu 8. Porque ele primeiro resolveu esse de dentro, tá? Então a gente volta para cá. Então as precedências primeiro resolve o que está entre parênteses, depois resolve as operações lógicas e relacionais. Esses exercícios, como eu disse a vocês, ó, já estão 15. São exercícios que eu vou utilizar mais para frente, digamos que assim, quando vocês estiverem pelo menos menos verdes, né? um pouquinho mais maduros, e não vou sair pedindo para vocês resolverem tudo isso, porque essa não seria a ideia, mas a gente vai analisar esses algoritmos, tá? E aí a gente já vai analisar eles na linguagem Python, tá? A lógica, a gente vai entender a lógica deles, fazer junto. Vamos fazer a lógica. A lógica é essa. Agora vamos fazer isso em Python, né? Qual seria a lógica? Assim a gente vai fazer mais na frente. Então, esse algoritmo aqui a gente já viu. É tanto que eu já coloquei nele, né? Aquela parte lá foi uma revisão da aula anterior. Mas tem nada não. Então vamos para esse algoritmo aqui. O que é esse algoritmo? Média aritmética para 50 alunos. Né? Se você olhar a atividade, é o que eu quero que vocês façam. Ó, o passo a passo. Eu vou até ajustar depois. Deixa eu ver aqui. Acho que tá no Drive. Acho que é esse. É não. Esse não. Eu tenho esse artigo aqui. Não é não, mas aqui tá, algoritmo 18, 19, 20. Tá? A gente vai analisar alguns desses algoritmos hoje, mas vocês vão fazer isso aqui na linguagem Python, tá? É só copiar o que está aqui. Você pode copiar e editar esse camarada. Eu vou só depois... Acho que ele abre aqui com o Google Docs. Tirar essa sujeira aqui do
para quando vocês copiarem, aí mas eu não quero que vocês copiem, né? Eu quero que vocês entendam a lógica. Pronto. Então eu vou tá como PDF. Vou salvar aqui como PDF mesmo. E vou colocar a versão mais atualizada. Acho que é isso aqui. Deixa eu só alterar a data da entrega aqui. Eu não tinha colocado ainda. Vou botar domingo, tá? Dia 31, mas que eu não tinha colocado. Mas não era para ser dia 31, não. Era para ser agora. Ó. Dia 25. Dia 26. Tá dia 31. Tá sábado, né? Na verdade é dia 1º aqui. Eu vou, na verdade, é dia 25 mesmo. Tá? Porque essa tarefa não é tão difícil não. Já tá aí faz tempo essa atividade. Então, voltando para cá. O que é que esse algoritmo faz? Eu quero ler a média de 50 alunos. Uma nota, um valor, pode ser qualquer. Média foi o exemplo, tá? Esse negócio tá. Mas deixa eu ver se ele vai. Foi só aqui uma coisa, pessoal. Não, porque senão não fica batendo. Só um exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Qual é a ideia? A ideia é que eu tenho primeiro que ler essas notas. Uma vez que eu li, eu tenho que arranjar uma forma de varrer essas notas, né? Passar por todas elas. É isso? Então, por exemplo, eu li aqui. Tá demais. Eu li aqui 50 valores. Ó. Leia N1, N2, N3, N4. Peguei uma média. Calculei a média aqui, ó, somei tudo, dividi por 4. E escrevi a média. É isso? Aí o que é que ele fez? Verifique se essa média MA, que é essa variável aqui MA, ela é maior ou igual a 7. Se for, aí você manda uma mensagem para o usuário. Uma forma... pessoal, não dá não. Não adianta. Manda uma mensagem para o usuário dizendo que ele foi reprovado, aprovado, ou se não for, ou seja, se for 6.9, reprovado. Fim desse se aqui, veja que todo o bloco de instrução ele tem que estar editado assim, ó. Se e fim do se, né? Porque caso isso não esteja, né, ele pode continuar a execução do programa. E aí, ó, se eu tivesse só de fazer uma leitura, seria só essa, mas eu tenho que fazer 50. Então o que é que ele faz? Enquanto, bota dentro de um laço de repetição, enquanto o contador for menor do que 50. Quem é contador? Uma variável que eu vou controlar, de forma que ela vai ter que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 50. Para quê? Para que eu possa sempre estar calculando a média das notas de aquele aluno e estar colocando a nota dele ali. Beleza? Então, o programa tem uma parte inicial aqui, né? Que é a declaração de quem é N1, quem é N2, quem é N3, quem é N4, quem é média. Um contador, que é uma variável inteira. Eu inicializo o contador com 0
e nesse espaço aqui eu venho para cá, tá? Então, enquanto contador for menor do que 50, quanto é contador? 0. Então, ele entra. Né? Veja que no final do laço de repetição, contador é incrementado. Por quê? Porque contador precisa ser incrementado para que ele, em algum momento, ele seja igual a 50, né? Ou maior do que 50. Ele pode, inclusive, se você me perguntasse assim, Tiago, mas ele não tem como ser maior do que 50, porque antes dele ser maior do que 50, ele vai ser igual a 50, e se ele for igual a 50, contador não é menor do que 50, então não vai mais executar esse conjunto de instruções aqui. Sim, verdade, mas isso acontece porque eu estou incrementando o contador de 1 por 1. Se eu incremento, por exemplo, por uma decisão própria minha, né, errônea nesse caso aqui, mas a depender do meu algoritmo, de 2 por 2, ele não vai, né? Quer dizer, ele vai porque ele vai começar no 0. Então ele vai ser 0, 2, 4, vai chegar no 50 que é par, né? 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante, né? 18, 20, entendeu, né? Agora, se por acaso não for assim, se eu começar, por exemplo, contador com 1 e somando de 2 em 2, o contador vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, né? 19, 21, 23, 25, 27, 29 e assim por diante. Até chegar em 41, 51. 49, 51. Ou seja, ele não vai ser 50, mas ele vai sair desse laço porque contador não vai ser menor do que 50. Preste atenção que esse controle dessa variável é muito importante porque é para evitar, né? Pode não. Evitar que você fique infinitamente ali naquele laço. Ainda no mesmo algoritmo, mas com uma mudança. Porque perceba uma coisa, desta forma que está aqui, você perde a variável MA. Né? Cada vez que você executa essa iteração, a gente chama isso de iteração, né? Sem o N, iteração. Cada vez que você executa, você calcula a média aritmética, soma o contador, sobe e volta. Mas quando você calcula de novo, o valor anterior de MA não existe mais, porque vai ser substituído pelo valor do novo aluno que ele está calculando, né? Do aluno 2. Então, essa é uma questão, que se você precisar saber a média de todos os alunos, você não vai ter. Você vai ter a média final da turma. Né? Por quê? Você vai ter a média de cada aluno, porque ele vai escrever aqui, ó, cada vez ele escreve. Mas você não vai ter a média final da turma. É isso? Você não vai ter a média da turma, você vai ter a média de cada aluno escrevendo aqui. Ó. Cada vez que ele itera, ele escreve. Né? Mas você não vai ter a média da turma. Beleza? Você não vai ter a média da turma, porque esse valor aqui vai sendo perdido. E aí, se você dissesse assim, eu quero calcular a média aritmética dos 50 alunos, você já imagina o quê? Não, Tiago, então eu vou ter que fazer uma modificação desse código 18, no algoritmo 18, para que eu diga para a variável que eu quero, de alguma forma, acumular esses valores para poder calcular a média, porque a média nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pela quantidade de exemplos que você tem daquela variável. Então, eu posso dizer o seguinte, tá, beleza, então eu vou calcular a média aritmética e vou criar uma nova variável que vai receber a soma acumulada desses valores. Né? Ó, eu vou fazer isso aqui. Eu vou ler as variáveis, eu não vou nem passar por aqui, né, por enquanto, depois eu vou lá. No laço, né, no laço. Vou calcular e vou criar uma variável ACM, que é uma variável de uma acumuladora, que nada mais é do que a própria ACM mais MA. Quem é ACM inicialmente? 0. Quem é MA? É o valor calculado aqui nessa média. É a média aritmética do primeiro aluno. Quando eu somo 0 com a média aritmética do primeiro aluno, a ACM deixa de ser 0 e agora é a própria média aritmética, né, do primeiro aluno. Contador novamente é incrementado e eu subo. E eu continuo, porque contador é 1 agora, 1 é menor do que 50. Leio as notas do segundo aluno,
calculo essa média, né, a média do segundo aluno, e agora ó, o valor acumulado é somado ao valor acumulado anterior com a nova média, e esse valor é novamente acumulado. Isso é uma soma. Esse somatório é muito comum quando você quer calcular médias, né? Porque você vai precisar depois desse valor para dividir pela quantidade para calcular a média. Veja que em um certo momento, o contador vai ser igual a quanto? 48 mais 1. O contador vai ser igual a 50. Quando o contador for 50, quando for 49 ele entra. Quando for 50 ele não entra mais. Né? Só que aí você me garante, tá, Tiago, se ele for 50 ele não entra mais. Quantas vezes ele passou por esse laço? Isso é uma questão muito comum. Quantas vezes ele passou por esse laço? Ele passou por esse laço 50 vezes. Mas na vez 50 você disse a mim que ele não entra. Tá, ele não entra. Mas em compensação ele entrou na vez que ele era zero. Quando ele era zero ele já entrou a primeira vez. Né? Então quando ele for 49, ele vai estar entrando pela 50ª vez. A 50, né? A iteração 50. Porque quando ele era 0, foi a iteração 1. Quando ele for 1, é a iteração 2. Quando ele for 49, é a iteração 50. Então ele vai pegar os 50 alunos. Tem que ter cuidado com isso, tá? Porque se você inicializar contador com 1, por exemplo, e fizer desse jeito aqui, quando chegar em 49, ele vai estar entrando pela iteração 49. E depois ele não vai pegar o último aluno. Então, se você inicializar aqui com 1, aqui você tem que botar menor ou igual. Tá? Tem que ter esse cuidado. Tanto faz de uma forma ou de outra. Tá? No final, quando esse enquanto aqui, o código sair daqui, ele vai calcular a média aritmética da turma, que nada mais é do que ACM dividido por 50. E eu vou escrever na tela, média da turma igual a MAT. MAT é média aritmética da turma, a variável que eu criei. Beleza? Agora a média anual com finalizador, usando ainda a estrutura enquanto. O que é esse finalizador? Imagina aí que eu não sei quantos alunos eu tenho. Eu quero ficar lendo até que algum aluno, algum momento eu diga que parei, eu não quero mais ler. Já li as notas de todos os alunos. Então, normalmente, quando você faz isso, você tem que criar uma lógica que faça com que o usuário informe a você que ele quer parar de enviar informações. Informe a você, que eu diga, informe ao programa. O usuário vai ter que informar o programa que ele quer informações. Então, como é que vai funcionar? Bem, existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é, eu continuo do mesmo jeito aqui, eu vou ter que ter um contador, um valor que vai acumular as somas e a média aritmética. Ok. Eu criei, o que é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu vou perguntar no meu laço se essa média aritmética for diferente de menos 1. Porque, veja, ela é 0 inicialmente. Diferente de menos 1 ela vai ser, porque ela é 0. E a média aritmética das notas, nesse meu caso aqui, sempre é positivo, né? Porque as notas devem ser positivas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever na tela, informe a média do aluno, e eu ainda vou brincar aqui, ó, contador mais 1. Veja, quem é essa variável aqui? O que é que está sendo feito aqui? Ó? Veja que esse escreva é uma função, um comando, vamos dizer assim, e semelhante a esse que eu fiz aqui no Python. Ó. É semelhante, em outras palavras, é a mesma coisa, esse print. É a mesma coisa. Então, é como se eu dissesse assim, print, informe a média do aluno. Né? Essa ideia aqui, ó. Em Python, como é que eu faria isso? Assim. Não precisa nem desse try aqui, que eu vou até tirar. Seria isso aqui, ó.
esse input é uma forma de eu perguntar, pedir ao usuário um valor, né? Dado o valor que o usuário vai me informar, esse valor vai ser convertido para esse tipo aqui. O float é o tipo de N1 que eu quero N1. Lembra que eu falei aqui, ó, para vocês disso aqui, ó, tipos, tipo inteiro, tipos reais. Float é um tipo real, a grosso modo, tá? Não vou entrar em detalhes quanto a isso. Então float é um tipo real. Então eu vou pegar esse valor que o usuário me mandou. Se ele escrever um 10, por exemplo, ele vai... deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Ele vai pegar esse 10 e converter para float. Certo? Ó. Digite a nota 1. Tá vendo? Ó? Por que apareceu? É exatamente isso aqui. Ó. Print. Eu vou deixar do mesmo padrão que está lá. Para você... Aluno... Com o mesmo estilo. Em Python você pode fazer de diferentes formas. O mesmo estilo que está aqui, ó. Informe a média do aluno, contador mais 1. Isso é a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa de eu dizer assim, ó. Aluno o quê? Contador mais 1. Contador, nesse caso aqui de Python, inicialmente ele é 0. Eu estou dizendo assim para o Python. Faça a variável contador e variar 50 valores. Né? Inicialmente ele é 0. Ele começa com 0. 0 mais 1 é 1. Por isso que o resultado dessa expressão aqui aparece aqui, ó. Aluno 1. Certo? Digite a nota 1. É exatamente esse texto aqui. Digite a nota 1. Aí eu boto aqui, ele tirou 10. Digite a nota 2. Ele agora está executando essa linha aqui, ó. Tirou 8. Opa. Tirou 8. Digita a nota 3, ó. Tirou 7. E digita a nota 4, tirou 9. Aí, ó, veja. Ele calculou já a média desse aluno. Calculou aqui a média, ó. N1 mais N2 mais N3. É exatamente a mesma forma que está nesses exemplos aqui anterior. Ó, calculou. Aqui eu li, ó. Replicando esse código para lá, tá? Leia, li e calcula a média. Ó. Li. Como é que eu leio em Python? Assim. Se eu for fazer em Java, já vai ser diferente. Né? Mas a lógica é a mesma. E vou exibir na tela. Eu não vou exibir dessa forma, não. Vou exibir de uma forma mais simples. Que é parecido, mas... Ou seja, ele vai imprimir esse texto. Isso aqui é um string. Veja, tudo que está entre aspas duplas, ó, ele imprime. Ele entende como uma sequência de caracteres. Então, ele vai imprimir esse texto concatenado com o valor de MA. Pode ver que eu botei uma vírgulazinha aqui. Se eu não botar essa vírgula, não funciona. Para separar o texto do valor da variável. Esse MA é calculado aqui. Por isso que ele está botando aqui, ó, média anual 8.5. E ele ainda está vendo, ó, se MA for maior ou igual a 7, é maior ou igual a 7, que é 8.5, imprima aprovado. Por isso que ele apareceu aqui aprovado. E agora ele correu e perguntou ao aluno 2, ó. Aluno 2. Ele vai fazer isso 50 vezes, porque agora o contador não é 1. Contador, nesse caso aqui do Python, você pode estar estranhando. Tiago, oxente, onde é que tu incrementou o contador, né? Porque aqui no Python não precisa, tá? Não precisa. Ele já entende isso aqui, ele já incrementa o contador nesse código aqui, contador em range. Em range é nesse intervalo aqui em range. Ele vai variar de 0 ali até 49. E ele continua. Eu vou parar. Eu posso continuar aqui, ó, dizer, vamos lá. 9, 8, 5 e 6. Ai, Jesus, eu não escrevi ali, foi mal. Aqui. É porque ó, 10, 8, 9,
Não, Tiago, tu tá de brincadeira, né? Aqui, cara. 10. Tá com algum erro aqui, é? 8. Aí eu escrevo tão rápido que ele pega lá. 9, 7. Digita a nota 1 do aluno 2. 7, 8, 9, 6. Tá? Digita a nota 3 e ele vai calculando. Ele vai até 50 aqui. Então eu vou parar. Beleza? Então, nesse caso aqui, ele vai no final calcular essa média aqui por fora. Tá? Mas o que é que ele está fazendo ali? Ele está indo aqui 49 vezes. 50 vezes, desculpa. E aqui? Aqui tá de maneira até eu mandar parar. Né? Porque veja, sempre que MA for diferente de menos 1, ele vai entrar no enquanto. Se você prestar atenção, MA sempre vai ser diferente de menos 1. Porque veja, aqui eu estou lendo já a média calculada, tá? Eu não estou calculando a média não. Informa a média do aluno, eu já estou dando a média calculada para o programa. Aí leu a média do aluno. Aí ele vai perguntar, essa média diferente de menos 1 provavelmente é diferente de menos 1, né? Então, acumule ela nessa variável ACM. ACM mais média. ACM é 0, MA é o que ele informou agora na leitura. Esse leia, em Python, seria esse input aqui, ó. Input. Se você me perguntar, Tiago, e se eu pedir para ler teu nome, eu preciso botar o float? Não. Porque meu nome não é uma variável real. É um string. Então eu só deixo assim, ó. Se eu estivesse lendo o meu nome, eu não faria assim. Eu apagaria aqui, faria assim. Porque não precisa converter para números. Porque o que volta quando eu digito naquela caixinha ali é um string, é uma sequência de caracteres já. Tá? Lembrando, aqui eu estou ensinando de forma ativa já no Python, mas o curso, o básico, o que vocês precisam mais entender é essa lógica aqui. Então a lógica você vê que não depende da linguagem de programação. Então o ACM vai sendo acumulado aqui e o contador também, porque quando sair daqui eu vou precisar dizer ó, qual é o aluno. O contador agora é 2. Quer dizer, 1, né? 1 mais 1 vai aparecer assim 2. Informa a média do aluno 2. E assim por diante. Bem, o que é que você tem? Como é que você vai sair daí? Você só vai sair daí quando você for ler a variável MA e você disser para o programa que MA é igual a menos 1. Tá? Quando você disser que MA é igual a menos 1, porque ele vai dizer MA é diferente de menos 1? Não, é igual a menos 1. Então ele não vai entrar nesse se, ele vai pular do se, vai vir para o enquanto e vai perguntar, MA é diferente de menos 1? Não. MA é igual a menos 1. Então, esse teste aqui é falso. Então, ele não entra mais aqui. Então, ele sai do enquanto. É aí que ele sai do enquanto. Quando ele sai do enquanto, ele sai com o valor de contador atualizado, que vai ser de acordo com quantas notas você colocou. Ele sai com o valor ACM somado, com a soma. E ele sai, exato, com a média, com a última média, né? O MA é a última média. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar, houve algum contador aqui? Você inteirou alguma vez, pelo menos uma? Sim, contador é maior do que 0. Então, a média aritmética da turma vai ser ACM, que é a soma, dividido por contador, que é a quantidade de médias que você pegou. E aí você vai mandar imprimir na tela. A média da turma é mate. Senão, nenhuma média foi avaliada. Então, o que é que você vai fazer? Você vai seguir esse algoritmo e implementar ele aqui. Né? Deixa eu ver se tem algum aqui.
der tempo a gente implementa ele, mas ele já está aqui na tarefa, né, galera? Por favor. Ó, atividade 4, tá aqui já, ó. Tá aqui, ó. 18, 19, 20. Vocês vão implementar e tentar entender eles e trazer dúvidas. É isso que eu quero. Até o 23. O 21. Média aritmética de um conjunto de números pares. Ou seja, primeira coisa, ele só vai entrar ali em números pares. Então vamos lá. Eu vou pular essa parte de declaração de variáveis aqui, né? Mais formal isso. E pego o código já para cá. Ó. Código ao lado, né? Esse comentáriozinho aqui. Para ficar mais legível, né? Como é que eu faço para saber se um número é par? Essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia. Né? Deixa eu só ligar aqui, pessoal, rapidinho. Pronto, acho que ficou melhor agora. Então, como é que eu faço? Para um número ser par, eu pergunto, considerando que nesse caso aqui eu quero que ele seja par e seja maior do que zero, se o resto da divisão dele por 2 é zero. Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Se ele for maior do que zero e o resto, né, mod, calculo o resto de n por 2 é igual a zero, aqui eu estou usando igual como operador de comparação, de igualdade. Então você vai sim somar, ele é uma variável acumulativa, né, que é o ACM, que eu chamei aqui de ACM, inicializei ele com zero, e vai contar que você colocou um elemento ali, par. E aí você continua, até que n seja igual a zero, porque enquanto n for diferente de zero, ele vai rodar aqui. Né? Toda vez que você lê n, na hora que você botar um zero, agora é claro, quando você bota aqui, ó, informe um número que seja par. Aí é uma boa prática para o usuário. Informe um número que seja par. Se você desejar sair do programa, informe zero. Até porque o zero não vai somar com ninguém, não faz diferença. Pronto, você digitou zero, o usuário sabe que é para sair. Mas por quê? Porque eu programei para isso. Porque na hora que n for zero, que ele voltar aqui, ele não entra mais, sai e faz a mesma coisa dos outros. Beleza? Média anual com repita. Veja que aqui eu vou ter a mesma ideia. Só que agora eu não vou usar mais o enquanto. A lógica. Eu vou usar o repita. O que não é nem comum em algumas linguagens. Algumas linguagens trazem só o enquanto e o para, que é o próximo. Deixa eu ver. A gente fez alguns com para aqui. Tem aqui, ó. Então, o que é que o repita faz? O repita, ele só muda aqui a lógica, né? Ele não compara no início como enquanto. Ele faz o quê? Ó, repita. Escreva. Informe a média do aluno. Que aluno? O número, vamos dizer que é o aluno 1. Então, o contador é 0, 0 mais 1, 1. Leia essa média. Some ela ao acumulador e acumula esse valor da soma. Aumente o contador, porque agora você sabe que inteirou uma vez e eu vou precisar do ACM do contador depois. E ele continua até que o contador seja igual a 50. Veja que aqui ele está botando esse teste. Ó. Primeiro ele faz até que seja igual a 50. Veja que nessa estrutura aqui, obrigatoriamente você itera ao menos uma vez. Porque ela é incondicional, ela executa pelo menos uma vez. Por exemplo, se você botasse aqui, até que contador seja igual a 1, ele vai executar, contador vai ser contador mais 1, que é 0 mais 1 vai ser 1, contador já é igual a 1, ele não executa mais, ele já sai do laço. Se você faz isso aqui, nesse caso, enquanto n é diferente de 0, e você já bota aqui que n é igual a 0, por exemplo, ele nem entra aqui. Ele não faz nenhuma interação.
tá bom? E o repita com a descoberta de um número. Aqui a gente terminou as médias, né? A ideia era que ia até o 22. Mas tá bom. A descoberta de um número. Qual a ideia aqui? É você tentar descobrir um número, né? Que a pessoa vai dar. Por exemplo, você diz lá pro usuário: dê um chute. Aí você lê o chute que o usuário deu. Essa é a tentativa 0 mais 1. Tentativa é 0, tentativa 0 mais 1. Vai ser igual a 1. Se esse chute for maior do que o número, veja que, na verdade, você já leu, antes de tudo, um número aqui. Né? Um número qualquer. Aí, se esse chute for maior do que esse número, na realidade era para ser num aqui. Era para ser número. Então, o que é que você vai dizer para o usuário? Você chutou muito alto. Né? Você poderia até inicializar aqui o número com um valor. Dizer que o número é igual a 30. Você dá um chute de 32. Então você chutou muito alto. Se não, se o chute for menor do que número, então escreva chutou baixo. Ou vai ser maior ou vai ser menor. Né? Se for igual, ele já acertou. Por quê? Se for igual, quando ele chegar aqui, saia desse laço só quando você acertar o número. E aí no final você vai ter... Isso é um joguinho, né? Quantas tentativas você teve ali. Então você pode gerar, inclusive, um número aleatório aqui no início do programa. E aí, quando o cara abre o programa, você vai fazer isso aí, né? Esse 23 está aqui, então você vai fazer. Faça isso aí, esse... Não copie e cole, porque não vai funcionar. Não pode não funcionar. Tente escrevendo e entendendo o que está sendo feito aqui neste código em Python com essa lógica. Tente mapear a lógica que está sendo feita aqui, que aqui está mais fácil de entender a lógica. Entendi a lógica. Vou para cá, vou rodar esse código Python no Google Colab, vou executar ele, conforme o professor ensinou na aula passada e está gravado, e vou tentar mapear o que está sendo feito nesse código baseado nessa lógica. O que eu não entender, eu trago. Beleza? Então, se o chute 32, por exemplo, e o número é 30, ele vai dizer o quê? Chutou alto. E vai vir para o fim do se. Ele não executa mais isso aqui, porque ele já viu que isso era verdadeiro. Então isso. Isso aqui não é executado. Aí então eu já sei que chutei alto. Então já sei, pelo meu raciocínio lógico, eu estou brincando de jogar, né? Que o número está abaixo de 32. Porque eu botei 32 e ele chutei alto. Aí ele volta. Quando ele volta para o repita. Aí ele diz de novo, dê um chute. Leia o chute. Aí ele está pedindo. Aí eu vou dar um chute 20. Boto 20. Tentativa, segunda tentativa minha. Se chute for igual, se chute for maior do que número é 30. Então faça isso aqui, mas não é. Se não, pergunte, se chute então é menor do que número, que pode ser igual, né? Poderia ter acertado. 20 é menor do que 30. Então escreva chutou baixo. Opa, já sei que eu estou entre 22 e 32. 20 e 32. Faça isso até que número seja igual a chute. Aí eu volto. Pergunto de novo. Aí eu boto ali 23. Aí ele vai. Terceira tentativa. Chutou baixo. Roda de novo. Aí eu já sei que está entre 23 e 32. Eu boto 28. Aí ele chutou baixo. Já sei que está entre 28 e 32. Aí eu 29. Quinta tentativa. Chutou baixo. Entendeu? 29 é maior do que número? Não. Então se é não, é para cá. Mas então é menor? É. Então estou baixo. Quinta, então já sei que está entre... Ou é 30 ou é 31. Eu já sei, né? Então eu subo. Na minha sexta tentativa eu digo 30. E aí a tentativa 6 vai estar certa. Ele vai dizer 30 é maior do que 30? Não. Ele vai entrar aqui. Aí, por isso que tem se não se, né? Se eu deixar só o se não,
Veja que dentro desse sinão tem outro se. Só o sinão ele iria considerar quando eu acertasse e entrar aqui. Aí ele vai dizer se chute é menor, porque o número não é também, que é igual. Então ele não vai dizer que chutou alto e que chutou baixo, ele vai sair desse bloco do se e vai dizer, número é igual a chute? É, então saia. Ele não vem mais. Quando ele sai, você chutou certo na lá tentativa, ou seja, na sexta tentativa. Beleza? O que eu quero, pessoal, é que vocês entendam essa lógica. Tá? Para essa semana eu já vou fazer a mesma atividade com o algoritmo 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá? Vocês vão implementar do mesmo jeito no Python esses algoritmos. Beleza? Porque a partir da próxima aula a gente entra na segunda parte do curso. Ó, vem o cálculo da média aritmética. Próxima aula a gente vai ver aqueles algoritmos. Isso, é só esses algoritmos. Vai ser em cima desses algoritmos sempre. E vocês implementando lá, até aqui. Até esse último algoritmo, até o 39. Até o 40, na verdade. Né? Quando a gente termina. E aí, deixa eu até analisar aqui quantas aulas. Vamos dizer que é o algoritmo 40, né? A gente está no 23. Próxima aula, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos ver se eu vou até o próxima aula. Até o 30. Estou no 23, faltam 18 algoritmos. 3 aulas, 6 algoritmos por aula. Né? Então a gente vai ter na próxima aula, dia 28, dia 4 e dia 11. No máximo, no dia 4 ou no dia 11 a gente vai terminar a compreensão. O que vocês precisam aqui é compreender esses algoritmos. Todos que estão aqui nesse material. Até vocês já podem até adiantar os estudos, compreender eles. E implementar eles no Python seguindo a minha lógica aqui, né, a minha atividade. E aí a gente vai ter ainda mais 2 ou 3 aulas, onde a gente vai rodar outros algoritmos e estudar outros algoritmos, tá? Dia 18 e muito provavelmente dia 25. Também. Beleza? Então, preciso que vocês rodem esses algoritmos aí no Python. Não copie e cole, pessoal. O exercício está feito. É só vocês escreverem. Escrevam para vocês compreenderem. Tá? Então, bora lá. Entendido aí? Vai ter a mesma pegada desse aqui. Semana 5, 6 e 7. 8 e 9 e a décima aula. Tranquilo? Vou parar por aqui a gravação, beleza? Alguma dúvida? Hoje só veio o Gabriel, né? Vou parar por aqui.